Então você acha que eu vou para o inferno? Claro, se o cristianismo for verdadeiro, sim. Você acabou de dizer que não quer ir para o céu. Achei seu argumento muito interessante, principalmente porque já fiz um curso de lógica e estudei lógica anteriormente. Seu raciocínio lógico me chamou a atenção, mas não tenho certeza de que o acompanhei Ok. completamente, especialmente aqueles 3 pontos que você apresentou em defesa da credibilidade da Bíblia. Do Novo Testamento? Sim. Quer que eu Sim. os coloque novamente na tela? Claro. Posso fazer isso. Sim, claro. Achei esses pontos especialmente interessantes, porque, entre todos os argumentos em favor de Deus, não entendi exatamente por que você escolheu aqueles. Mas quero perguntar sobre um deles. A questão das testemunhas oculares me interessa bastante. Você acredita que L. Ron Hubbard foi uma pessoa real? Bem, ele foi uma pessoa real. Você está falando do homem que escreveu Dianética e foi o fundador da cientologia? Sim, senhor. Sim. A cientologia é real? Bem, não acredito que as crenças da cientologia sejam verdadeiras, mas existem cientologistas. Sim, ok. Sim. Achei isso interessante, porque, quando você falou sobre as evidências históricas de pessoas como Herodes e Pilatos na Bíblia, concordo que eles foram pessoas reais. Não acredito que o fato de essas pessoas aparecerem na Bíblia e também terem existido de verdade comprove a credibilidade da própria Bíblia. Também não tenho certeza de que isso, por si só, comprove a existência de Deus ou a credibilidade do cristianismo. Você está certa. É porque não uso apenas isso no livro. Como era na semana da Páscoa, passei rapidamente pelos argumentos em favor da existência de Deus para chegar a este assunto. E não Sim. consigo abordar tudo. Mas, se tivéssemos mais tempo, eu poderia falar sobre o ajuste fino do universo e sobre a necessidade de uma inteligência para criar a primeira forma de vida e novas formas de vida. O argumento moral em favor de Deus. Os argumentos baseados nas leis da lógica, na consciência e nas leis da matemática. Esses argumentos transcendentais. Poderíamos entrar nos argumentos em favor de Deus se tivéssemos mais Sim, tempo. senhor. Ok. Na verdade, conheço todos esses argumentos. E mesmo conhecendo todos eles, continuo sendo ateia. Mas a minha verdadeira pergunta para você é especificamente sobre essas testemunhas oculares da ressurreição. Você argumenta muito em favor da ressurreição. Os evangelhos do Novo Testamento, pelo que sabemos, só começaram a ser escritos e divulgados na década de 70 depois de Cristo. E pessoas que escreveram, como Paulo, nunca conheceram Jesus. Acho que muita gente não sabe, mas Paulo nunca conheceu Ok, Jesus porque, pessoalmente. primeiramente, porque você acredita que os documentos do Novo Testamento foram escritos nas décadas de 70 e 80 depois de Cristo? Isso se baseia em fatos arqueológicos, confirmados por diferentes relatos e por diversos estudiosos. Quais são os fatos arqueológicos que demonstram que os documentos do Novo Testamento foram escritos nas décadas de 70 e 80? Eles foram datados. Foram datados aproximadamente desse período, tanto literária quanto linguisticamente. Você pode pesquisar. Pouco antes de vir para cá, eu estava lendo o estudioso Bart Ehrman. Ele publicou um texto muito bom sobre isso. Recomendo que você o leia. Recomendo que todos pesquisem, porque muitos desses evangelhos começaram a ser escritos, no mínimo, na década de 70 depois de Cristo. Alguns teriam sido apresentados somente por volta do ano 120 depois de Cristo. Bem, não acredito que Bart Ehrman esteja correto sobre isso. E mesmo que estivesse, o material usado como fonte nesses documentos é anterior à data em que eles foram escritos. Por exemplo, até mesmo Bart Ehrman admitiria que o credo registrado em 1 Coríntios 15, 3 a 8, que mencionei brevemente, hoje contém aquilo que Paulo recebeu sobre as pessoas às quais Jesus apareceu. Esse texto inclui as pessoas às quais Jesus apareceu, com exceção das mulheres, e também menciona os outros 500. Esse credo específico remonta a apenas 1 ou 2 anos depois da suposta ressurreição. Portanto, essas informações são muito antigas. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios por volta do ano 55 depois de Cristo. Até Bart Ehrman concordaria com isso. Você tem uma fonte para isso? Bart Ehrman. Vou pesquisar depois Sim, e verificar, ok. porque não foi isso que encontrei pessoalmente. Mas também estou interessado nessa questão das testemunhas oculares. Você já teve um amigo que lhe contou uma história engraçada e disse: "Sim, eu juro. Juro que isso aconteceu. Juro que vi, mas você não tem certeza. Você não estava lá e não sabe. Às vezes, as pessoas aumentam um pouco as histórias. Então, não consigo enxergar a ligação necessária para que eu acredite nesses relatos de testemunhas oculares. Mas você não tem certeza. Você não estava lá e não sabe."
Às vezes as pessoas aumentam um pouco as histórias, então não consigo enxergar a ligação necessária para que eu acredite nesses relatos de testemunhas oculares. Entendo que certamente existiram pessoas envolvidas, mas mesmo que os autores do Novo Testamento não tenham presenciado pessoalmente a ressurreição e não presenciaram, ainda que tenham conversado com pessoas que afirmavam tê-la presenciado, não tenho certeza de que eu acreditaria nelas ou de que teria algum motivo para acreditar. Então, a minha pergunta é: quem eram essas testemunhas oculares? Qual era a credibilidade delas? Por que eu deveria ser levado a acreditar nelas apenas pela palavra delas? Bem, porque elas sofreram muito por afirmarem aquilo que viram. E elas não estavam predispostas a acreditar nisso. Na verdade, possuíam crenças contrárias a essa ideia. Elas não acreditavam que um homem pudesse afirmar ser Deus. Isso era blasfêmia. Na verdade, foi isso que levou Jesus a ser morto. Também não acreditavam que uma única pessoa ressuscitaria no meio da história. Acreditavam que todos ressuscitariam no fim dos tempos, porque é isso que Daniel e Isaías ensinam. Portanto, não estavam predispostas a acreditar nisso. Elas acreditavam que eram o povo escolhido de Deus. Por que inventariam uma história de ressurreição que faria com que fossem expulsas da sinagoga, espancadas, torturadas e mortas? Mas acredito que esse mesmo argumento poderia ser usado em favor de muitas outras religiões. Como quais? Por exemplo, todas as pessoas que morreram pelo islamismo, por religiões pagãs e assim por diante. Não acho que seja um argumento muito forte dizer que, só porque alguém afirma, sim, isso pode me causar um grande sofrimento físico, mas ainda assim, estou disposto a morrer porque acredito nisso. Isso significa que a crença seja verdadeira. Não vejo uma relação causal entre essas pessoas morrerem por algo e o argumento em questão ser verdadeiro. Por que elas morreriam por algo que sabiam ser falso? Não sei. Às vezes acontece algo parecido com o que estávamos falando sobre a verdade. Talvez elas realmente acreditassem que aquilo que viram era verdadeiro, porque naquela época o conhecimento científico era limitado. Ok, mas por que acreditariam que Jesus ressuscitou se ele não tivesse ressuscitado? Por que acreditariam Eles nisso? tinham conhecimento científico limitado naquela época. Tinham relatos de segunda mão limitados. Você ouve de um amigo de um amigo de um amigo. Não. As pessoas que viram. Por que Pedro seria martirizado? Por que Paulo seria martirizado? Por que Tiago seria martirizado por qualquer outro motivo? Não vejo isso. Eu não vejo diferença entre isso e qualquer outra religião, ou qualquer outra pessoa que já tenha sido martirizada por qualquer coisa. Porque essas pessoas testemunharam um acontecimento empírico, a ressurreição. Não existe nada no islamismo que seja equivalente ao que o cristianismo afirma. O cristianismo baseia sua crença em um acontecimento histórico e empírico. Um homem morreu depois de prever que ressuscitaria dos mortos e então realmente ressuscitou. Sim, e acho que você poderia dizer... Mas então qual é a sua explicação? Alucinações? Túmulo errado? O que foi? Eu não estava lá. E esse é justamente o ponto. É por isso que acho que não preciso acreditar nisso, porque eu não estava lá. Não sei exatamente o que aconteceu, e por isso não me sinto obrigada a acreditar. Ninguém é obrigado. Você tem livre-arbítrio. Pode seguir a direção que quiser. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Se o cristianismo realmente fosse verdadeiro, você se tornaria cristã? Mas e se fosse? Eu não acho que seja verdade, e não acho que seria. Não acho que essa seja uma boa Então a resposta pergunta. é não. Se eu lhe desse um livro, você o leria? Claro, mas isso não significa que eu deixaria de pensar que é ficção. Honestamente, não acredito que seja verdade. Deixe-me fazer só mais uma pergunta. Claro. Agradeço por você levantar isso, mas por que você não desejaria que, se Deus existe, ele lhe oferecesse o paraíso tomando sobre si tudo o que você fez de errado? Por que você não desejaria que um ser assim lhe oferecesse perdão e o paraíso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu sempre tive a opinião de que não quero que exista vida após a morte. Isso não me traz conforto. Para mim é mais reconfortante pensar que depois da morte existe apenas um vazio, uma escuridão completa. Estou falando sério, não para provocar. Acho isso mais reconfortante do que viver eternamente nesse tipo de limbo, ou seja lá como as pessoas descrevem. Dizem que é felicidade perfeita. Primeiro, não vejo evidências disso. Segundo, nem sei se eu gostaria disso. Além disso, não sei se gostaria de estar lá sabendo que, segundo a sua religião, outras pessoas estariam sofrendo em outro lugar. Se eu souber que um dos meus amigos, por qualquer motivo, está queimando no inferno para sempre enquanto eu estou no céu, não acho que isso seria a felicidade perfeita. Eu realmente não entendo por que as pessoas desejam tanto que exista uma vida após a morte. Então, se os seus amigos, como você disse, estivessem literalmente queimando no inferno, o que eles gostariam que você escolhesse?
Não sei se conseguiriam pensar, já que estariam queimando, como vocês dizem. Mas se eles estivessem conscientes e soubessem que você ainda está aqui, que escolha eles gostariam que você fizesse? Provavelmente gostaria que eu fosse para o céu, mas sinceramente eu não me sentiria bem sabendo que meus amigos continuam queimando lá. O que você acabou de dizer é exatamente o que C.S. Lewis disse. E o que foi? C.S. Lewis disse que, no fim, existem apenas dois tipos de pessoas. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Se você não quer Jesus agora, não vai querer Jesus por toda a eternidade. Você ficará separado dele. E é isso que é o inferno. Então você acha que eu vou para o inferno? Claro, se o cristianismo for verdadeiro, sim. Você acabou de dizer que não quer ir para o céu. Que outra opção existe? Ou você estará com Jesus na vida após a morte, ou não estará. Qual seria a outra alternativa? Acho que existe a possibilidade de você estar errado. Eu Pessoalmente, posso estar errado. Sim, você tem razão. sim, eu acho que sim. Mas você falou sobre examinar as evidências. Como pode existir evidência em um mundo onde não existe Deus, não existe um organizador, não existe uma mente por trás de tudo isso? Nós nem existiríamos. Nada existiria. A própria razão não existiria a menos que houvesse uma mente que nos desse as leis da razão e uma mente capaz de reconhecer evidências. Com todo respeito, acho que pulamos alguns passos no argumento. Não, na verdade, voltamos muitos passos antes mesmo de chegar ao Novo Testamento. Precisamos estabelecer por que podemos conhecer evidências e por que este é um universo ordenado, onde conseguimos distinguir o que é verdadeiro do que não é. Eu acho que isso se deve à ciência, à maravilhosa física, à forma como o universo surgiu. Sim, acho que ele teve um começo. Não acho que tenha sido E o que você Deus. acha que acho foi? que foi a física. Mas a física teve um começo. Não, existem teorias físicas atualmente que propõem como o universo pode ter começado sem um Deus. E a minha pergunta para você é: de onde Deus veio? Como Deus começou? Bem, por definição, precisa existir uma causa primeira. Ou o universo é a causa primeira não causada, ou existe algo fora do universo que é a causa primeira não causada. E todas as evidências mostram que o universo teve um começo. Se o universo teve um começo, deve haver algo fora do universo que seja atemporal, fora do espaço, imaterial, poderoso, pessoal e inteligente para causar o início do universo. Não é possível regressar infinitamente em uma cadeia de causas. Espero que você concorde com isso. Concordo, mas acho que você acabou de assumir que existe algo fora do universo. Você simplesmente partiu dessa premissa. Eu não acredito nisso. Se o mundo material teve um começo, então deve existir algo imaterial que o trouxe à Bem, se existência. o mundo material teve um começo, então deve existir algo imaterial que o trouxe à existência. Eu acho que existe apenas um mundo material. Mas as e evidências só. não mostram isso. Na verdade, mostram, sim. Não mostram. Mas desculpe, obrigado, Tudo bem, eu Delaney. que agradeço. Agradeço pela conversa. Obrigada. Obrigado. Deus te abençoe.